Olá, queridos telespectadores da TV Aparecida, tudo bem com vocês? Estamos para mais um Celebrar Bem. E vocês já notaram que nós falamos no encontro passado, lembram? Do tempo comum, que nós queremos mudar o nome. Fica aqui a ideia para os cardeais, para os senhores bispos, para a nossa igreja, para as mulheres que participam, né? Se as mulheres estivessem juntos, olha, eu acho que a gente ficaria a igreja mais vibrante, né? Que entraria o amor e o amor sublime da força do Senhor Jesus. Queridos, então nós estamos nesse tempo comum, como eu falei, que a turma fala, e Jesus, o que é que ele está fazendo? Vocês viram o samaritano, vocês agora vão sentir duas mulheres amigas de Jesus que serviam no templo, que ajudavam, que faziam coleta para os pobres, que visitavam os doentes, né? Não eram só os discípulos, os apóstolos, eram homens e mulheres que andavam junto com Jesus e também depois na missão. Então, esse tempo comum, Jesus vai colocando aspectos diferentes da vida. Vocês viram do samaritano? Ele colocou da pessoa que não tem a união da ação, né? E também do serviço, da caridade, do amor ao próximo. Então não adianta muito se você reza muito, mas você nunca visitou um doente num hospital pobre. Se você nunca visitou um idoso que mora perto da sua casa, que às vezes falta uma conversa porque todo mundo chega, almoça, sai correndo, os filhos saem correndo e o idoso fica na solidão. Ele que criou tudo, o pai e a mãe, aquele carinho, deu tudo na família e agora você vai deixando, você não conversa. A minha mãe sempre, ela dava muito, quando ela recebia o salário, que ela era professora, ela dava muito dinheirinho para os netos, tudo, que nem eu faço também para os netinhos da música, que eu tenho muitos netinhos da música, né? Filhos da Cristiane, filhos da Viviane, filhos da Rosilene, toda essa turma que trabalha com a gente. Então a gente começa a amar bastante os filhos seus agora que a gente está mais perto, já começando a sair juntos. Isso é muito bom. Então Jesus, ele está aproveitando esse tempo para dar aspectos diferenciados para a missão. Nós vamos cantar um canto que vai falar do amor, mas ele vai falar, eu vou contar a história primeiro e depois nós vamos cantar já dando um resultado daquela história. Então a história de hoje do Evangelho, que o nosso cameraman já deve estar focando aqui para vocês, o Evangelho é de duas mulheres irmãs, Marta e Maria. Ela tinha também um irmão chamado Lázaro, mas Lázaro aparece na Bíblia só quando ele esteve doente. Jesus ia visitar, não chegou a tempo, mas ele foi lá no túmulo e daí ele quis que virasse a pedra e a Maria falou, né, a Marta falava mais, falou: Senhor, olha, mas aí já está, o corpo já está apodrecendo. Jesus fez o milagre de Lázaro. Agora Jesus está falando nesse domingo com duas mulheres. Ele vai visitar em Betânia, uma cidadezinha de Betânia, essas duas mulheres. Ele chegando lá, e ele não foi sozinho não, foi com os 12 marmanjos. Os 12 apóstolos estavam com ele, entendeu? Ele conta essa história e a turma estava saindo. E ele chegou lá com Marta e Maria perto do almoço. Chegou de manhã, pela Bíblia você vai encontrar esse texto, pega na Bíblia aqui que o rapaz está dando aqui a citação da Bíblia, entendeu? Do Evangelho. Ele chegou de manhã. E quando ele chegou, a Maria, logo que cumprimentou, e os apóstolos chegaram todos, sentou-se a Maria e ele começou a falar e Maria ficou atenta o tempo todo. E a Marta, quando viu Jesus e mais 12 rapazes, mais 12 homens para almoçar, ela foi preparar o almoço, foi correndo para lá e para cá, ia ajudando o almoço, tudo. Daí o Evangelho vai falar que Maria escolheu a melhor parte, que ficou lá sentada escutando. E daí muita gente aproveita para criticar
Nós que somos mais dinâmicos e cuidamos mais dos problemas todos. Então fala que Marta, ela não escolheu a melhor parte, não fez bem. Mas hoje esse evangelho, o que ele fala, porque quando a gente na vida religiosa, você fazia muita coisa, eles falavam, eu lembro que uma vez um amado falou para mim, Marta, Marta, porque eu sempre fui de fazer, entendeu? Isso é uma interpretação errada, porque o que a gente tem que fazer? O que devia todo mundo ter feito? O que faz? Na minha família faz isso. Todo mundo reza, todo mundo canta, todo mundo toca violão quando vai nessas famílias que reúne nas festas. Depois todo mundo vai fazer almoço e os homens que fazem em geral. Não é a Marta, não. Esse que faz, a filha da Virgínia, a Rosângela, teu marido, que faz. O Zé Carlos, que é da Inês, também faz as comidas boas quando eu vou lá também. Então todos deviam estar juntos escutando Jesus. E depois todos os homens também. Jesus também. Todos iam fazer o almoço. Mas como a Marta viu que a turma era acomodada, ela já se apressou e foi fazer primeiro. E daí o evangelho dá a impressão que o pessoal despreza a Marta e valoriza a Maria, que ficou sentada ouvindo. Mas depois, na hora do almoço, todo mundo foi comer. Tenho certeza, né? Então, queridos, hoje a gente quer falar para vocês que esse evangelho, o que Jesus faz? A diferença nesse evangelho. A realidade diferente. A diferença é que a gente tem que fazer junto. E não só fazer junto. É a união entre a contemplação e o trabalho. E a ação. Tem que haver sempre a contemplação e a ação. Então, nós cristãos, então, se você nunca tem a contemplação de parar. Muita gente, quando eu às vezes encontro pessoas que fala assim para mim, irmã, faz tempo que eu não vou à missa. Eu falei, não, mas se você não puder ir à missa agora, mas pelo menos você tira um dia da semana e vai lá dentro da igreja. Que as igrejas hoje, todas, eu fui lá para o Nordeste, lá para o Padre Cícero, por os lugares que eu ando, eu fui para lá. E você sabe que as igrejas todas têm um som baixinho, por isso que se cultiva. Por isso vocês mães e pais, quando a criança começa a correr muito, sai um pouquinho para deixar aquele silêncio para os outros que estão lá contemplando. Nessa contemplação a gente encontra mais força para o trabalho, para vencer as dificuldades, para se animar diante da tristeza, se animar diante das pessoas que perseguem às vezes vocês, que querem prejudicar. Não. Então a contemplação, ela tem que estar junto. Então, ouvir, mas fazer também. Então, nós queremos parabenizar Maria, contemplando, Marta, trabalhando, mas juntos, todos juntos, apóstolos, também os homens, não é para chegar e sentar na sala, só as mulheres e fazer a comida. Não, os homens vão também juntos, as mulheres também, as crianças também ajudam, os jovens também ajudam. Então, são ações que a gente faz às vezes, assim, num tempo de visita, no tempo da nossa vida. E o padre Ezequiel, né? Sim. Ezequiel, que não é... Dalpozo, é. O padre Ezequiel fez uma música que ele já dá uma resposta para você. Escutar o meu Jesus eu vou, sua palavra vou querer ouvir. Foi Maria quem me ensinou a escolher a melhor parte, sim. Escutar o meu Jesus eu vou, sua palavra vou querer ouvir. Foi Maria quem me ensinou a escolher a melhor parte, sim. Naquele encontro com Marta e Maria, Marta andava agitada por querer, tinha mil coisas para fazer e ordenar.
mas a Jesus não deu um tempo para escutar. Escutar o meu Jesus eu vou, sua palavra vou querer ouvir. Foi Maria quem me ensinou a escolher a melhor parte, sim. Que desse encontro já aprendi a lição. Quero dar tempo para mim e para Deus. Já percebi que a vida pode me agitar se eu não souber tirar um tempo para escutar. Escutar o meu Jesus eu vou, sua palavra vou querer ouvir. Foi Maria quem me ensinou a escolher a melhor parte, sim. Todo mundo. Escutar o meu Jesus eu vou, sua palavra vou querer ouvir. Foi Maria quem me ensinou a escolher a melhor parte, sim. Isso, daí eu quero também, assim, falar para o padre Ezequiel, fazer a segunda parte. Também a parte da partilha. A parte de você estar servindo, de todo mundo fazer. Todo mundo vai escutar Jesus, mas todo mundo vai trabalhar também. Vai visitar os doentes, vai perdoar, vai ajudar as pessoas, como eu contei o caso agora também da pastoral de rua, que faltou o jantar que eles iam ter e ficaram sem comer a noite toda, porque os grupos deviam falar, vamos sair. Assim como nós jantamos, eles também precisam se alimentar e já esperavam aquela comida. Então, eu acho que nós teremos que ser sempre Martas e Maria. Não podemos ser só Maria. Às vezes algumas pessoas falam assim, porque é das carmelitas, né? Então as carmelitas ficam só lá. Elas não ficam só rezando. Todas trabalham, sabe? Nós temos um Carmelo aqui, que tem 2 filhas que foram ser carmelitas, de um casal que é ministro de Eucaristia aqui no Santuário Nacional de Aparecida. E ela é uma menina que tem dons, muitos dons. Ela faz pintura e outro dia o Carmelo do Rio de Janeiro pediu para ela ir lá passar um tempo para ajudar financeiramente também com o trabalho. Então, é hora de labora, quer dizer, você trabalha e reza. Nós temos aqui também as irmãs que tem uma turma que tem dons para bordar. Vocês viram esses mantos de Nossa Senhora Aparecida, ó? Esses mantos aqui, tem aquele da rede, são elas que fazem. Elas bordam e trabalham também. E tem 2 irmãs que ficam atendendo. E as outras, mas elas não ficam só rezando. Tem gente que trabalha na roça também, lá em Paranavaí. Chegou um Carmelo lá e eu fui dar o curso de música. E daí o bispo, ele dispensou as irmãs carmelitas que tinham chegado, que vieram da Itália, e Curitiba também aconteceu. No meu curso de canto pastoral, elas foram sentir a diocese, sentir assim o povo. Elas foram lá e depois nós fomos visitá-las também. E estava assim, muita alegria também. Então elas têm em Curitiba, as de Curitiba, as carmelitas, elas têm uma fábrica de louça e tem uma turma que sempre tem artista, sabe? Porque quando você tem a vocação, você tem muita arte também, sabe? Porque você é uma pessoa mais sensível. O artista é um cara que ele não vive somente no chão da vida, mas ele vive mais no embelezar, no criar. Então, eles têm a fábrica de porcelana, eles têm leigos que dirigiam, que cuidavam da fábrica, e elas pintavam as porcelanas. E assim não precisa pedir esmola para ninguém. Então não é para dar esmola para as irmãs do Carmelo. As irmãs do Carmelo têm serviço também. Elas se dedicam a Deus, só não andam para a cidade. Eu gosto de estar no meio da cidade. Já falei para as irmãs que quando eu tiver 100 anos, daí eu não quero morar no lugar onde tem mato só. Que é bonita a natureza, mas eu quero morar vendo o pessoal conversando, evangelizando, falar da felicidade que a gente tem. Tá bom? Sejamos Marta
junto com Maria, ou Maria junto com Marta. Valeu? Foi Maria quem me